Fiquei 16 anos na prisão. Na verdade, estou me adaptando. Fui à guerra com eles. Teria queimado bastantes caminhões. Podemos dizer de qualquer jeito, você foi condenado. Sim, uns 130 caminhões e depósitos distribuídos na França. Caí em chamas, abri fogo, me pegaram com um calache e me deram 9 anos de prisão sem nem mesmo experimentar a liberdade. Sim, por danos materiais. Foi como disseram todos os jornalistas naquela época, um assassinato em um caminhão de lixo. E vejo que mataram meu pai. Você vê seu pai debaixo dos lençóis, crivado de balas. Apreenderam 3 toneladas de haxixe e 20 quilos de cocaína na Espanha? Sim. E 1 milhão de euros. Aí está, é como um filme. Infelizmente, a pessoa se suicidou, mas no início me acusaram do assassinato dele. Aquele golpista inventou o caso por completo. Hoje damos as boas-vindas a Richard Pérez, um nome muito conhecido no Sul, com vários apelidos. Eu droit à plusieurs surnoms, Richard. A Richard deram o apelido de Rei do Lixo durante uma guerra memorável no final dos anos 90. Hoje em dia, a imprensa o apelida de Padrinho da Máfia dos Resíduos na França. Richard vai nos dizer se é verdade. Olá, Richard. Olá, Jerome. Bom, Richard, sempre começamos do início. Aqui é bem simples. De onde você é? Sou natural de Nimes. Em que tipo de ambiente você cresceu? Cresci num bom ambiente, um ambiente realmente bom. Meu pai tinha uma empresa de construção civil pública e depois deixei a escola aos 14 anos porque era autodidata e trabalhei imediatamente com meu pai. Você trabalhou na construção do seu pai? Acho que não te entusiasmava muito. Sim, na verdade é a escola da vida. Com meu pai, tinha que levantar, chegar sempre primeiro e ser o último a sair. Essa educação me serviu na vida, de qualquer forma. Seu pai era, se revelarmos alguns segredos, era pedreiro, mas mesmo assim tinha algumas afinidades, algumas amizades. Naquela época ele estava no meio com alguns delinquentes e certas pessoas. Que você frequentou bem jovem, no final das contas? Sim, estive com a equipe de Spaghieri, pelo menos parcialmente. Spaghieri realizou o famoso roubo de 1976 em Nice, usando as galerias de esgoto. Didier Collier? Sim, Didier Collier. O tempo todo, digamos. Isso mesmo, quer dizer. Irmãos e irmãs. Seus irmãos cresceram com a mãe, você com seu pai. Depois de trabalhar jovem na construção com seu pai, você se envolveu com máquinas caça-níqueis. Como foi essa transição e do que se tratavam essas histórias? Naquela época, as máquinas caça-níqueis eram como hoje em dia as drogas, então havia muito disso. Era um negócio legal, não legal, legal, não legal, dependia das leis da época. Meu amigo Serge Lenot foi quem as instalou. Então, Serge Lenot, aquele a quem chamávamos naquela época de o Paraninfo? Sim, exatamente. Como você conheceu essas pessoas? Serge Lenot já conhecia meu pai e depois se tornou nosso amigo. E só isso. Depois, para conseguir as máquinas caça-níqueis, ele fez alguns trabalhos de cobertura e outras coisas, então eu cuidava dessa parte. Ou seja, colocavam máquinas em bares, etc. E talvez fosse preciso ter a atenção das autoridades. Exatamente. Você cuidava das relações públicas, certo? Que idade Serge Lenot tinha comparado com você? Ele era 20 anos mais velho que eu, como meu pai. Certo, você tinha quantos? 18 naquela época? Sim, 18 anos. 18 anos. Eu tinha ido para a África. Para o cassino que ele tinha havia 1 mês ou 2 para dar uma força. Bom, aos amigos de Lenot. Eles tinham um cassino na África? Isso mesmo, em Bangui. Em Bangui. Eu tinha uma relação com ele, mas mesmo assim, ele já conhecia muito bem meu pai. O que você fez lá no cassino? Bom, fui para ver se me interessava, talvez ficar um pouco por lá, mas bom, não me interessou. Então, quando você volta, acaba trabalhando um pouco com ele. Não trabalhava com ele, mas era amigo dele e podia ajudar com minhas relações. Já tinha contatos nas prefeituras e com muitas pessoas. Isso nos ajudava a instalar as máquinas mais facilmente naquela época. Sou um cara curioso. Como você faz relações com os prefeitos, tudo isso? Ou seja, como você os conheceu? Como os conheci? Porque naquela época houve uma grande greve em Nimes, então o grupo Nicolin, que tinha o contrato do lixo, estava em greve. Sim, era o grupo principal naquela época. Eles cuidam do lixo doméstico? Exato, sou amigo de Olivier, o atual diretor executivo, e nos conhecemos há 40 anos. Naquela época estavam em greve e o prefeito Jean Busquet estava envolvido porque, assim como meu pai, tinha contratos na prefeitura. Então, o prefeito Jean Busquet me perguntou se eu era capaz de quebrar a greve e que, se conseguisse, ganharia o contrato. Sim, porque se há greve do lixo, então a cidade... Então, naquele momento, me meti nisso
e houve uma grande briga com os grevistas. E depois ganhei o contrato do lixo doméstico de Nimes e me lancei aos 24 anos sozinho, no lixo, no negócio do lixo. Como se quebra uma greve? Tinha que resistir, todos defendiam seu lado. Depois a coisa ficou muito intensa, efetivamente a mídia fez um grande escândalo, foi muito Muito midiático. E depois, bom, houve a licitação, ganhei a licitação e obtive o primeiro contrato de Nimes. E eu tinha o contrato de coleta, depois comprei a empresa Stand de limpeza e assim tinha toda a cidade. Ah, sim, então você fazia a coleta de lixo, as lixeiras da cidade de Nimes, que não é uma cidade pequena, de qualquer forma. Naquela época havia 135 mil habitantes. Sim, além da limpeza, mas como você se virou com isso? Porque você não sabia nada disso? Depois aprendi na prática, porque sou uma pessoa prática, trabalhei e assim me virei. Normalmente você conseguia um contrato de lixo, eram grandes quantias naquela época, porque havia uns 100 caminhões e 200 pessoas. Então você tem um contrato, leva ao banco e eles te... Sim, eles financiavam para você. Basicamente, você não tinha o dinheiro inicial? Não, eu não tinha nada de dinheiro, porque eu começava do zero, do nada. Eles me deram o contrato e financiaram o equipamento. Assim começou minha aventura no lixo, depois continuei pegando contratos e fui evoluindo pouco a pouco. Tudo vai bem. Você cresce e a empresa cresce. A empresa cresce, sou independente, isso é muito importante. Então depois assumi um distrito e depois 6 distritos de Marsella. Ah, sim, de Nimes você também teve Marsella? Fui para Marsella, depois La Seine-sur-Mer e Lourdes, como bom cristão, aleluia, como dizem, e depois segui em frente. Donc j'ai évolué, 6 anos depois me prenderam por corrupção, junto com o prefeito de Vendargues, Vendargues é uma cidade pequena. ao lado de Comune, perto de Montpellier. E lá, quando me prenderam, tinha 450 empregados, 250 caminhões. O que eu fiz? Você já tinha construído um pequeno império. Quantos anos você tinha então? Tinha 24 anos quando entrei nesse negócio. Montou o negócio 6 anos depois, ou seja, 30 anos quando ocorre a corrupção? Sim, ficamos 20 dias na cadeia com o prefeito e depois saímos. De que te acusavam junto com o prefeito? Me acusavam de corrupção, que eu o teria financiado para que me desse o contrato. Isso era falso, fui condenado 10 anos depois com sentença suspensa e provou-se que não houve pacto de corrupção. Mas sabe, quando você é jovem e independente, todos os grandes gigantes que têm um monopólio, recusei vender porque não via motivo para vender meu grupo, que tinha um faturamento de 180 milhões de francos e 450 funcionários. Fiz um extenso trabalho de reintegração, buscando pessoas na prisão e aquelas que saíam de situações difíceis, especialmente no bairro de Pissevey, em Nimes. Bairro de Pissevay em Nimes, que é frequentemente mencionado. Eu não conhecia pessoas de Nimes, nada disso, então depois disso acabei na prisão. O início do meu... Foi aí que começou o problema, bem ali, você cumpre 3 semanas na prisão. Também fui preso junto com o prefeito e encarcerado em Montpellier. Um pequeno choque, né? Sabe, sou alguém que pode estar num grande hotel ou numa mansão e ainda assim acabar numa cela. Já cumpri 16 anos de prisão, então me adapto, na verdade. Então, esse caso não é julgado de imediato, você sai. Depois que saí, a unidade de crimes financeiros estava atrás de mim. 3 meses depois fui preso na casa de Francis em Paris, porque eu estava no processo de vender meu grupo. Você estava vendendo um negócio? O negócio, o Grupo Pérez, estou no processo de vendê-lo, porque percebi que tinha todas essas pressões sobre mim e como não queria vender, você precisa ser claro com o grande grupo. Na época não era General Lyonnaise Desio, os que tinham o monopólio, então foi aí que as coisas começaram a piorar. Você se sentiu pressionado? Não, pressão. Não sou alguém que cede à pressão. Nunca vou ceder na minha vida inteira. Isso está fora de questão. Houve uma ruptura. Desde o momento em que fui encarcerado e preferi vender, contratei uma empresa especializada porque sou autodidata. Como disse, mal consigo ler e não escrevo bem. Então parei no dia em que ia vender meu grupo para a Caisse de Dépôt et Consignation na casa de Francis, em Paris. Sim, para a Elma. A Elma, isso mesmo. Você foi preso? Quais eram as acusações? Fui preso. Então a Brigada Financeira de Nimes me acusou de tudo. Desvio de bens da empresa, lavagem de dinheiro em particular, por causa de Lenot e companhia. E Serge Lenot, o padrinho, etc. A equipe dele, registrada na minha empresa, acabou nos contêineres de lixo. Ah, eles trabalhavam na sua empresa, certo? Acusaram você disso? A corrupção com o prefeito de Van Barge levou-os a investigar o lado financeiro.
E financeiramente eles são piores que os piores policiais. Bom, de qualquer forma, respeito o sistema de justiça. Estão fazendo o seu trabalho, mas sim, são mais persistentes. Já passei tempo em custódia policial e fui condenado várias vezes, mas sempre respeitei a polícia, os juízes e todos. Não tenho problemas com isso. As pessoas só cuidam de si mesmas. Eles abriram a caixa de Pandora, como se diz, e encontraram pessoas na folha de pagamento, levando-os a suspeitar de irregularidades. Lavagem de dinheiro e tudo mais, para ser claro, foi isso. Então acabei na prisão. Quando estava na prisão, o promotor veio e me pediu para vender o negócio porque ele não queria que eu colocasse certas pessoas como diretor-presidente no meu lugar. Então vários grupos aí se apresentaram, apareceram, oferecendo muito mais dinheiro do que a Onyx. Como me trataram mal, vamos ser claros, algumas pessoas me entregaram no caso Pandora. Recusei, e o promotor perguntou se eu realmente recusaria tanto dinheiro. Eu disse que sim, sou uma questão de honra, não de dinheiro. Escolhi negociar com a Onyx, que me ofereceu o menor valor, só para você saber. Então essa é uma das grandes empresas de gestão de resíduos e limpeza francesa. Então negociei com a Onyx enquanto estava na prisão. E a partir daí, negócios assim eram pagos em várias parcelas. A Onyx fez o primeiro pagamento de tudo o que eu devia, porque nos negócios existem ativos e passivos. Pronto, eu não tinha dívidas, mas bem, era um negócio que funcionava. Quando você tem 450 funcionários, 200 caminhões, eu faturava 180 milhões de francos. Vamos ser claros. Paguei tudo. O promotor recebeu o dinheiro que eu devia e as outras partes, a outra parte que me pertencia, a Onyx nunca honrou seus compromissos. Fui libertado após 4 anos na prisão por desvio de bens da empresa, lavagem de dinheiro e meus outros erros. Cumpri minha pena, mas não fui pago após a libertação. Então, como o idiota que sou, comecei a perder a cabeça e a travar minha chamada guerra do lixo. Então quando você sai, perde a cabeça. Quando saio, perco a cabeça. Primeiro vendi pelo menor preço, mas tinha acordos com eles, e eles não respeitam seus acordos, então não cumprem sua palavra. Isso é claro. Só estou pedindo que me paguem o que me devem, nada mais, nada menos. Eles não fizeram isso. Era jovem, perdi a cabeça. Honestamente, agi de forma imprudente, declarei guerra a eles. Tive bastantes caminhões queimados. Podemos dizer assim mesmo, você foi condenado. Cerca de 130 caminhões em depósitos por toda a França e acabei em chamas. Então você foi fundo, queimou tudo, basicamente os caminhões, os depósitos que eles tinham, você complicou a vida deles. Quase 2 anos. Isso durou 2 anos, essa coisa, o que chamávamos de guerra do lixo. Se quiser, pesquise no Google e nos muitos artigos você vai ver. E eventualmente você foi preso. Como aconteceu essa prisão? Na verdade, a pessoa que nos fornecia carros foi presa em outro caso. Ele se tornou informante e me entregou, e fui pego em flagrante. O que você estava fazendo quando foi pego em flagrante? Atirei de novo e fui pego com um Kalashnikov ao sair e vi que eles estavam chegando. Saí e fomos para a direita, eu fui para a esquerda e pronto, eles estavam preparados. E era isso. O quê? Você tinha um Kalashnikov e queria varrer um prédio ou algo assim? Bem, agora na custódia policial imagino que... A custódia policial existe. Enquanto estava na prisão, ela me levou a julgamento no Tribunal Criminal 1 ano depois e recebi 9 anos sem derramar sangue. Sim, por danos à propriedade. Foi como os jornalistas disseram na época, todos eles, até mesmo assassinato de caminhão de lixo. E então vou para a prisão e a partir daí foi aí que, 3 meses depois... Então, após cerca de 3 meses na cadeia, você descobre que seu pai, Roger, foi baleado, correto? Isso mesmo. Você está na sua cela? Onde você está? Eu estou na minha cela, então sim. E fico sabendo do meu pai pela televisão, estava assistindo as notícias e vejo que meu pai foi morto. É um choque, claro, é muito violento e a partir daquele momento minha vida mudou completamente. Estar numa cela deve ser difícil, já que você não pode fazer nada. Infelizmente não sou o único que passou por isso e não importa se você está num time ou não, já que não pertenço a nenhum time. Vamos ser claros, é um choque terrível. Você vê seu pai debaixo dos lençóis, cheio de balas. Especialmente porque meu pai, e digo isso alto e claro, nunca, ele só ajudou pessoas. Para ser claro, nunca fez nenhuma sujeira com ninguém. Nunca dedurou nem devia nada a ninguém, então é chocante. Tem que cumprir a pena, então enfrento a prisão de frente sem desviar o olhar. Você ainda tem anos para cumprir? Estou longe de ser um santo.
Vamos ser claros, porque com toda a situação dos caminhões, eu errei. Deveria ter contratado advogados e teria gostado de resolver o problema, mas aí é questão de quem, como e tudo mais. Então passei muito tempo em solitária no início, muitas transferências, cumpri 150 dias em solitária e 19 transferências. Então sim, acabei na Ile de Ré, só para dizer, em regime disciplinar, A prisão de Saint-Martin-de-Ré, de onde os condenados eram enviados. para a Guiana Francesa. Além dos 9 anos, também recebi uma proibição de 5 anos para todos os departamentos, 13, 83, 84, 34 e 30, onde eu tinha um negócio de resíduos. Ah, sim, onde seu negócio ficava no sul da França. Então você sai da prisão, Sim. eles te dão o pau. Em que ano você foi para a prisão? Entrei na prisão em 27 de setembro de 2001. Meu pai foi assassinado 4 meses depois. Dos 9 anos, quanto tempo você cumpriu? 7 anos, 8 meses até 2009. De Ile de Ré, Ah, sim, com aquela proibição de voltar para o sul. encontrei um emprego na Drome, com um revendedor de equipamentos que me contratou. Então, isolado de tudo. É difícil porque sua rede e seus relacionamentos estão aqui. Família, relacionamentos. Sou de Nimes, essa é minha cidade natal. Sim, sua vida é lá embaixo. Isso mesmo. Saí de Ile de Ré em 2009 e 6 meses depois fui preso em um caso. Ainda não sei como me envolvi. Juiz Tourner do GIRS, esse é o início dos meus problemas com o GIRS. O GIRS é a jurisdição especializada interregional para o crime organizado. Fui preso em um caso de tráfico internacional de drogas. Sim, apreenderam 3 toneladas de haxixe. Então, sim, em detalhes, eles apreenderam 3 toneladas de coca. Isso mesmo, na Espanha, 20 quilos de cocaína. Sim, 1 milhão de euros. E 1 milhão de euros. Eu deveria ser o cara da logística, mas não podia ser porque estava em Ile de Ré. Acredite, não há telefones na prisão lá porque não há sinal. E além disso, não tinha interesse nenhum em me envolver com drogas. Não tinha interesse algum. E eles jogam isso em cima de você. Pois é, fui preso. Então é o Tourner, o juiz. Eu realmente me pergunto, é realmente como um filme, toda essa história. Como eles te envolvem nesse caso? Não sei, me envolvem por causa de pessoas que eu conhecia e eles acham que somos nós que montamos toda essa operação. Montar uma operação daquele nível, no entanto. Há pessoas, é claro, com más intenções que não se incomodam em espalhar coisas que eram falsas. E eu estava lá, aliás. A verdade vem à tona quando há um julgamento em Marselha. Havia Madame Flangin, que é uma mulher temida por todos no mundo do crime, que é uma boa mulher, que é uma mulher justa. É a promotora que é justa. E, na verdade, o cara que me dedurou diz a ele que é ele quem está fazendo o negócio e que eu não tive nada a ver com isso. Ele te dedurou para se proteger. Mas ele ainda estava pedindo 7 anos. E eu peguei 2 anos por associação criminosa sem ter vendido 1 grama de droga ou qualquer coisa. Mas Tourner, na mente dele, era assim que era. Era você. É isso. Ele está focado em mim, apesar de tudo. Qual você cumpriu? 1 ano de... Na verdade, como eu estava solto, ela me disse: estou te dando 2 anos, mas por outro lado, você já cumpriu 6 meses de prisão preventiva. Ela disse: você pega 2 anos, mas trabalhe com seu agente de liberdade condicional para evitar a prisão. Eu já tinha arrumado minha mala, porque... Sem nenhuma ilusão. Isso mesmo. E não, ela foi muito justa. Ela é uma mulher honrada. É assim que eu chamo. Então você se livra desse caso da melhor forma possível. Depois de passar 7 ou 8 meses, você tenta recomeçar e colocar sua vida nos trilhos novamente, então a controvérsia atinge. Aquilo foi sério, o caso que estava acontecendo. Sim, foi grande. Além disso, havia alguns nomes importantes envolvidos, como dizem no processo. Isso foi em 2010, 2011? É 2010 ou 2011. Você decide voltar para sua profissão original? Naquela época eu estava no negócio de aluguel, já que o caminhão e tudo estavam em Montélimar. E depois disso, alugava equipamentos. E então, quando o martelo cai... O martelo significa a proibição de permanecer. Pronto, comprei uma boate em Sainte-Marie-de-la-Mer, uma plantação. Enquanto isso, há o famoso caso Olone. Ah, sim. Então vamos explicar um pouco esse caso. Há um homem chamado Raymond Olone, que é dito ser o novo padrinho de Nimes, certo? Me interrompa se eu estiver errado. Na época, sim, na época. Ele é considerado o padrinho de Nimes. Ele é um amigo de infância, originalmente. Vamos explicar? O padrinho de Nimes, Serge Lenot, de quem falamos antes, foi morto nesse meio tempo. Houve uma guerra em Nimes, no submundo de Nimes, é assim que chamam na cena de Nimes. Para você, foi enquanto você estava na prisão. Sim,
É aquela famosa guerra entre os clãs Pérez e Lenot. Mesmo que Serge Lenot seja um amigo, nunca tive nenhum envolvimento, direta ou indiretamente, no caso do assassinato de Lenot. Mas fizeram você levar a culpa. Absolutamente. Posso dar minha palavra como homem que não tenho nada a ver com isso, nem direta nem indiretamente. Neste assunto, as investigações provaram tudo. Nesse meio tempo, Raymond Holland, que era meu amigo da outra rua, que estava registrado na minha casa, na empresa, e ele foi acusado de matar meu pai. Então, Raymond Holland é visto pela mídia e pela polícia como o novo chefe de Nimes. É o que dizem, e é verdade. Isso foi nos anos 2010. Isso não é muito bom. Estamos todos na prisão, na verdade. Sim, não é só que você está na prisão em 2010. E eles estão acusando, suspeitando desse Raymond Holland de ter mandado matar seu pai. Exatamente. Essa é a história. Exatamente. Quando você saiu e abriu aquela boate, houve uma tentativa de assassinato contra Raymond Holland naquela época. Houve uma tentativa de assassinato contra Raymond Holland, mas eu era o alvo original. Porque as pessoas que foram presas no caso eram, entre aspas, pessoas ligadas a mim. Um deles era, e ainda é, meu irmão de prisão, quero dizer. É alguém com quem formei uma irmandade. Então não vai me incomodar dizer isso. Como funciona? Holland está envolvido. Para quem não conhece o que está acontecendo, ele está com problemas, qual é a história? Ele é alvo e há um confronto com a polícia, com a BAC. Depois, o Centro Regional de Polícia Judiciária de Montpellier está liderando a investigação e está me alvejando diretamente. Eles dizem que você planejou esse caso? Supostamente, eu queria vingar meu pai. Sim, é isso. O raciocínio deles é: Holland, ele suspeitava, Richard Pérez suspeitava que Holland matou seu pai. Então ele teria querido se vingar disso. Holland foi interrogado na investigação do meu pai e veio à cena. Na verdade, a investigação do meu pai, ao contrário da investigação do próprio Holland, não durou muito. O caso foi rapidamente arquivado. Eles colocaram muitos recursos para me derrubar completamente. Você veio anos depois, o ataque aconteceu em 2012. Este é um caso de 2013. Estamos todos encarcerados, as pessoas envolvidas neste caso, que acham que estamos entrando só para 3 anos de prisão preventiva. Você cumpriu 3 anos por isso, só para encerrar o caso de tentativa de assassinato que só recentemente chegou ao fim. Já que você foi aos Assises por isso. Foi no verão passado? Estive nos Assises de 10 de junho a 16 de 2024 em Nimes. Foi em Nimes. Exatamente. Fui absolvido em primeira instância, não houve recurso, outras pessoas também foram absolvidas. Mesma coisa, e até meu irmão, a quem considero meu irmão. Jean Obeluir foi absolvido em segunda instância. Então todos vocês foram absolvidos da tentativa de assassinato? Exceto por Mamad Ledionet, que é um amigo meu. Ele pegou 8 anos no caso. Ah, sim, ele foi condenado. Ele foi o único que foi preso com o telefone dele e o chip do telefone em casa. Então esse é o fim do caso Holland e da tentativa de assassinato. Mesma coisa de novo quando ele saiu, com a proibição de Nimes e da região de Gard. Eles proíbem você de voltar para casa. Basicamente, a proibição veio em setembro de 2019 e a partir daí volto para Nimes e compro. 2 meses depois, o caso Benes Trent envolve não apenas limpeza, mas também resíduos, construção e demolição. Tudo bem, no início. Sim, na verdade, estou comprando esta empresa de uma família que está em obras públicas e pedreiras, digamos o Grupo Crozel. Estou comprando a empresa deles, que produz 5.000 toneladas de resíduos por ano, porque eu tinha uma empresa de aluguel de equipamentos. Consegui financiamento para comprar este negócio depois de comprá-lo. Ele produz 5.000 toneladas por ano e eu, quando começo, por causa das minhas conexões, já que no ramo de resíduos tenho contatos que possibilitam me livrar dos resíduos. Sem truques, só qualidade. O preço se desvanece, mas a qualidade permanece. Eles me escolheram por preços melhores. Aumentei a produção de 5.000 para 70.000 toneladas por ano e cresci de 4 para 27 funcionários no primeiro ano. Sim, e então, o que aconteceu? Isso deixou algumas pessoas com inveja, já que concorrentes estavam perdendo terreno. Aqui, pessoas do ramo de resíduos escreveriam uma carta anônima para o Disque Denúncia. E a investigação começou a se concentrar em mim, porque eu tinha estoque demais de resíduos, tudo isso. A polícia começou a me observar, foi o comissário... Que fala um pouco. Aí está, é claro, então, para te dar prova de que ainda existem coisas simplesmente inaceitáveis. Estão te contando sobre centros de triagem que pegam fogo. Então, o meu pegou fogo 2 vezes em 2 anos. Mas se você pegar seu telefone, vai ver.
Dizem que é a máfia, que Pérez incendiou seus próprios centros de triagem para evitar taxas de resíduos. Mas se você reparar, Para não ter que lidar com seus resíduos, eles alegam que os incêndios são acidentais. nós mesmos incendiamos o local. Mas se você pesquisar por centros de triagem em chamas, vai encontrar 30 a 50 que pegam fogo por ano. Por quê? Porque hoje o perigo com esse tipo de resíduo e essas coisas são as baterias de lítio, que pegam fogo com facilidade. Foguetes, por exemplo, eu costumava pegar resíduos de 7. Foguetes de navios disparavam quando inflamados. Então o atalho da justiça foi me incriminar para que eu não tivesse que pagar pelos meus resíduos. O resíduo é simplesmente queimado. Ela fica no final do portão e faz você tirar o lixo aos poucos e você paga o preço cheio no aterro do vilarejo. Na verdade, é pior já que os problemas são ainda mais caros. Então, na verdade, é inútil. Sem nenhum sentido, mas nenhuma empresa de resíduos vai queimar seus próprios resíduos, exceto quando é a Paprec, Veolia, Nicolin ou outras. Ninguém nunca vai dizer que é a máfia ou algo assim, exceto no meu caso. Tem histórias fantásticas. Porque você, o primeiro apelido que teve foi o Rei do Lixo durante a Guerra de Ônix, e agora você tem um novo apelido, o Padrinho da Máfia do Lixo. Agora basta você pesquisar no Google. Sim, mas não dou a mínima para o título. Não sou padrinho de ninguém. E, além disso, não sou exatamente o padrinho dos seus filhos. Mas isso é só o sistema de justiça tentando me incriminar. Porque quando assumi esse caso, tive problemas com descarte de resíduos. Porque a Veolia e a Suez têm aterros por toda parte ao nosso redor e não queriam me dar acesso aos aterros. Para despejar seus resíduos nos aterros deles. Eu separo meus resíduos corretamente como todo mundo e eles não queriam que eu fizesse isso, então tive que ir despejar na Espanha. E na Espanha, em 2 anos, comprei 2 aterros com centros de triagem, um em Peralada e outro em Vila da Mate. A instalação de Vila da Mate processa 5 milhões de toneladas e a de Peralada cerca de 1 milhão de toneladas como centro de triagem. Então, eu enviava meus resíduos para a Espanha. Ao comprar esse negócio, tive um problema com o antigo dono dos aterros, que havia deixado 1 hectare de aterro só com plástico e a prefeitura havia fechado aquele local. Quando comprei em 19 de dezembro de 2021, visitei os aterros que havia adquirido em 10 de janeiro. E um dos aterros foi fechado 1 mês depois, enquanto removiam o plástico. E, infelizmente, essa pessoa morreu por suicídio. Mas no início fui acusado de matá-lo porque supostamente paguei aos aterros em euros. E assim que entrei, eles foram fechados. Basicamente, para se vingar, você estava com raiva, tinha motivo para matar o dono. De fato, por fora, os armazéns pegando fogo, o antigo dono encontrado com chumbo no corpo. De fato, por fora, estou fazendo o papel de advogado do diabo. Pode-se dizer que tudo isso não é muito. Você está falando de um armazém, porque de fato temos a prisão 2 anos depois, diante do caso. Desde que você parou a Bennis Trent, houve um incêndio todo ano? Sim, porque eu estava te falando das baterias de lítio ou rifles. Até os bombeiros que chegaram ao local notaram que o fogo começou a partir daqueles objetos. Que foi acidental. É acidental, mas como sou eu, não é. Sou eu quem me incendeia. Sim, só pode ser Richard Pérez quem tramou. Depois há subcontratados. Há um subcontratado que encheu o armazém quando fomos presos, e ele admite os fatos, admite até que foi sobrecarregado pelos acontecimentos, que assumiu. Ele não processou os resíduos, então assume a responsabilidade, não é alguém que foge disso, ao contrário, assume a responsabilidade, ele explica, está aprovado no preço que dei a ele, que dei um preço de X e que recebi X. E mesmo com o transporte, eu mal estava lucrando com isso. Para você coleta resíduos, entrega a subcontratados que os armazenam, vários subcontratados, você os paga para fazer esse trabalho e eles armazenam os resíduos. Há um cujo estoque pega fogo perto do Étang de Berre, se não me engano. O caso de Sanchamas. Esse é o caso de Sanchamas. E aqui vão te acusar. Ele admite, assim como você disse, admite que cometeu um erro, ou pelo menos assume a responsabilidade. A polícia e o tribunal acreditam que, na verdade, ele seria um laranja para você. E que o grande chefe por trás de tudo isso, aqueles subcontratados que estariam armazenando todos esses resíduos um pouco descuidadamente. Milhares de toneladas, sim. Você, na verdade, seria quem puxa os cordões nos bastidores. A máfia do lixo está na moda agora, graças a filmes como Gomorra, sobre a máfia italiana. Sempre nos falam sobre resíduos. Você viu o que o Blast fez?
Houve jornais que reportaram esse caso e contaram a história. Então, quando isso levou à sua prisão? Isso resultou na minha prisão em 10 de maio de 2022. Aí está, não estou falando das condições da prisão. Eles levaram tudo do meu lugar, lacraram e encerraram o caso. Tentaram tomar minha casa, mas falharam. Mas, por outro lado, tudo o que estava lá, os relógios... Sim, seus pertences. Adeus. Acabei na jurisdição especializada interregional para crime organizado e havia cerca de 60 a 80 pessoas sob custódia. O único que estava realmente na prisão, é claro, era eu. E aquele famoso cavalheiro, que era o subcontratado que eles pensavam no início, que era eu nos bastidores puxando os cordões. Ele era seu laranja. Só que hoje, depois de 3 anos de investigação, passei cerca de 9 meses na prisão. Depois disso, não usei tornozeleira eletrônica. Uma vez solto, me provei. E além disso, a mídia menciona isso durante a prisão, você deve saber que a manobra, o ponto-chave, permanece. Eles mentiram descaradamente, porque só para acrescentar tráfico internacional com a Espanha foram tão longe, eles pegaram as fotos que estão no processo. 1 hectare do famoso caso que tive com o dono anterior, que estava demarcado com plástico. Alegaram que eu despejei em campos para mostrar que a história não acabou e vai longe. Vou provar, enquanto estiver livre, posso me defender. E além disso, há artigos dizendo que fui indiciado por tráfico internacional de resíduos. Bruxelas retirou isso. Só que fecharam meus 2 aterros que eu tinha na Espanha, que depois foram reabertos porque eu era inocente. Tenho uma ação judicial contra as autoridades espanholas, em que as processo por fechamento ilegal, fui forçado a desistir desses negócios, que são negócios realmente grandes. Porque quando você tem buracos com 5 milhões de toneladas para preencher, isso é negócio sério. Licenças assim não são mais concedidas na Europa e estou processando a Espanha por fechamento ilegal, o que é normal. En même temps, ils m'ont fermé. No dia em que fui preso, Benes Trente, A empresa original. foi aí que percebi, contratei advogados como o mestre Pérez e o mestre Gower. E então descobrimos que, na verdade, a senhora juíza, que é uma senhora rigorosa, se podemos dizer assim, ela depende das instruções do seu assessor, porque não entende de resíduos, o que é normal, juízes muitas vezes não entendem, já que é complicado. O assessor é o assistente que a ajuda. Sim, ele é esse tipo de bandido. E estou dizendo alto e claro, também apresentei uma queixa contra ele, porque ele vai ter que responder pelo que fez. Ele enganou a juíza, quer dizer, fez a juíza fazer coisas, fez ela tomar decisões, porque ele, na verdade, era o líder da investigação. Porque ela não conhecia o assunto, ela o ouviu. Meu advogado consegue provar que, na verdade, o assessor da juíza. Então, ele não é só o chefe do escritório de projetos, cujos principais clientes são, basicamente, as principais pessoas que estão me acusando. Os grandes grupos que estão te acusando, eles trabalham para eles. É isso, percebemos. Provei em San Chamas, onde você viu tudo queimar na mídia. Perez e Benes Trente estão lá. Enfim, meu negócio. Limpei 6 mil toneladas em março e abril, a 90 mil ou 100 mil toneladas em estoque. Abandonei aquele negócio e até a pessoa que discute meu caso e foi presa comigo não tem mais ligação com ele agora. Ele também saiu e depois só alugou armazéns. E quem sabe quem está pegando os clientes do assessor, da juíza? São eles quem encheram o armazém. Eles o encheram, como mostrado no mapa. Solicito confrontos com eles. Estou envolvido com aquele de quem comprei. Ele é um pretensioso do Mont Blanc e um pequeno burguês da minha cidade, juiz do Tribunal de Comércio. Negaram-me os confrontos, embora ele tenha feito pior do que eu. Estou apenas perguntando. Hoje o caso está embrulhado, mas não encerrado. Estamos andando em círculos, porque se eu não conseguir os confrontos, não há caso. Isso significa que mesmo no tribunal não responderei a nenhuma ação. Aliás, no meu caso, cometi uma infração administrativa, não uma penal. Qual é a sua infração administrativa? Isso significa que eu tinha estoque demais na minha terra. E vou explicar, porque os aterros perto da minha casa não queriam recebê-lo de mim. Eles pertencem à Veolia, antigamente conhecida como Onyx, e ao Grupo Suez. Então eu não tinha para onde... Então foi se acumulando. Você na sua... Exato. Fui para a Espanha e então lá, ao retomar, tentei esvaziar meu depósito. Eu deveria ter simplesmente dito não e fechado administrativamente. Por respeito a... Pronto, só o tempo de esvaziá-lo. Isso era normal, assumo a responsabilidade. Mas de forma alguma é um crime de máfia ou crime organizado. Eles vêm te prender, levam tudo de você, fecham tudo.
E o pior é que hoje me vejo numa situação em que o golpista, o braço direito da juíza, se permitiu retirar máquinas do meu negócio, que estava lacrado, benestrente, para entregá-las a outras empresas que fazem o mesmo negócio que eu. Estão contando isso como meu passivo, assim como os caminhões que foram roubados, porque você entende que eu tinha 383 containers, 383, ativo e passivo, fazemos as contas, mas tudo deve retornar ao depósito para a contabilidade. Isso inclui meus caminhões roubados, equipamentos e o que estou lhe contando. Está aprovado e vou ao Tribunal de Comércio no dia 29 pelos caminhões. O que tenho a ver com isso? Vocês me prenderam em 10 de maio, lacraram tudo e são responsáveis por este caso. Não foi você. Quem retirou essas máquinas? O avaliador da juíza, então meus advogados entraram com recursos. A jurisdição especializada interregional para crime organizado reconheceu conflito de interesses, mas se é assim, então o caso acabou. Concordamos quanto a isso, exceto que, como sou eu, dizem sim, há conflito de interesses. Mas o caso continua. Continuamos com o caso. E a senhora é a responsável, senhora juíza. A senhora é a responsável que encheu os depósitos que encontraram os resíduos deste senhor, meu subcontratado. Se eu tivesse começado um negócio assim, por que declararia tudo? Como perceberam isso no meu negócio, chegaram até a chamar a Autoridade Financeira de Paris, que veio auditar minhas contas. Só me pagava depois de pagar os funcionários, os empréstimos e os impostos. Meu negócio sempre esteve em ordem. Se tivesse conduzido uma operação de tráfico internacional como alegaram, a nova máfia do lixo não teria pago ninguém, senão seria louco. Você sabe hoje que, pago ou não, você ainda vai para a prisão. Este caso foi completamente fabricado. Há meses peço confrontos sem sucesso. A partir daí, há um problema com o caso. Com a juíza, argumentamos respeitosamente, cada um defendendo seus interesses. Não desrespeito juízes, polícia ou ninguém. Mostrei a ela meus vídeos de entrega e ela os assistiu. Mas, na verdade, ainda é estranho que ela olhou para o avaliador. Foi aí que entendi, porque não sei ler nem escrever, mas sei analisar as coisas. Entendi que ele tinha um problema e ela ainda estava dizendo a ele que havia um problema. Contei a ela sobre seus esquemas. Ela perguntou quem eram e eu disse que são seus policiais em Saint-Tropez. Honestamente, a história e o local fizeram o que quiseram e tudo foi parar na mídia. Há toneladas de quer dizer. Na investigação, havia os relatórios saindo, tinha de tudo. É uma bagunça. Fotos suas com pessoas. Aqui estão algumas fotos. A senhora juíza teve o respeito de vir ao campo, viu máquinas que estão nos jornais. Tudo isso, aquelas máquinas, desapareceram mesmo estando transferidas. Estão contando isso contra mim no Tribunal de Comércio, ameaçando tomar tudo. Disse ao administrador que ninguém mais vai tomar nada de mim. Depois disso, acaba. Aos 60 anos, se não passar meu trabalho para meus filhos, acabou. Algo para quando eu desaparecer, como todo mundo, não é possível, você não pode aceitar. Sei o que fiz e o que não fiz. Não fiz nenhum tráfico, é só que eu tinha estoque demais. Confiei a outra pessoa, aquela pessoa. Ela agiu com decisão, assumiu total responsabilidade e admitiu que estava sobrecarregada. Eu estabeleci os preços. Ele fica com 70 euros. Eu recebo 90 a 105 e também pago pelo transporte. Entende o que quero dizer? Onde está o tráfico? Quer dizer, não há nada por baixo do pano aqui. Tudo está listado, tudo é regulamentado. É uma questão administrativa de estoque. Só que ele manipulou a juíza contra mim porque eu incomodava seus clientes. E de qualquer forma, não vou deixá-lo escapar, tentando colocar tudo em mim, tentando me fazer parecer o chefe. Vai voltar-se contra eles. Sou apenas um pequeno artesão que levantava toda manhã para trabalhar. Aceitava 5.000 toneladas de resíduos por ano. O negócio, ele lá, Crozet, aquele de quem comprei o negócio, está envolvido no meu negócio. Quer dizer, houve transferências que eram oficiais, quer dizer, sem nem precisar falar sobre isso. Estão me acusando a mim e a ele? Ele é protegido pela polícia porque se comportou mal, me acusou de coisas inaceitáveis. Peço confrontos, mas estão recusando porque ele é o pretensioso do Mont Blanc e juiz do Tribunal de Comércio de Nimes. E toda vez que o encontro, de qualquer forma, dou um tapa nele porque o que ele fez é inaceitável. E agora vai para a juíza. Se não conseguir confrontos com as pessoas que fazem parte da equipe do avaliador da juíza, não pode haver caso. Só que ele mostrou, já que fomos presos juntos, eu saí depois dele. Até recusei sair em dezembro, porque a senhora juíza havia concordado que eu poderia ir trabalhar na casa do meu filho e que seria libertado com tornozeleira eletrônica na casa da minha ex-companheira. Não tenho nem meu filho,
nem as mães dos meus filhos, a quem adoro e tenho bons relacionamentos. No meu negócio, meu próprio negócio, se cometi erros, assumo a responsabilidade por eles, mas nunca envolveria meus filhos ou meus meninos, é a Escola Internacional de Negócios, entre outras coisas. Meu filho, aquele que tinha o salão de futebol, está aqui. Recusei sair e 3 meses depois, assim como hoje, fui para alguns amigos que me recrutaram para o equipamento. Porque sou banido de resíduos, o que é um escândalo. Então agora estão te banindo. Agora compareço todo mês e sou banido de resíduos por causa do meu trabalho. Nem seus amigos, nem seus amigos. Nem eu, nem meus filhos, direta ou indiretamente, estamos envolvidos. Somos banidos do negócio de resíduos. É isso, todo mundo. Lidem com o caso Sem Chamas. Digo e repito, porque não há acordos por baixo do pano, não há dinheiro em espécie, não há nada. Você traz seu resíduo, há recibos, faturas, tudo isso. Até Nanterre, a juíza, ela viu que havia um problema com Chloé sobre isso, trouxe a Brigada Financeira de Nanterre. Isso é sério, essas pessoas são muito habilidosas. Esses policiais interrogaram meu contador por 10 horas e meia, meu contador certificado, o auditor, que é de uma grande firma. Não cometi nenhuma infração financeira. Você entende o que quero dizer? Então, se sou, como você diz, o padrinho do lixo, se estou enganando todo mundo, você entende muito bem qual é meu interesse em pagar meus funcionários, meus empréstimos, tudo isso. Crio empregos, eles fecham meu negócio, lacram-no e, além disso, roubam equipamentos de mim e depois vêm me cobrar por isso. É loucura. Mas todos os relatórios que saíram na mídia, que você viu, mas a própria mídia, tudo isso foi terrível. Fizeram um grande alarde. Um senhor Darmanin, que era o ministro do interior na época, estava se gabando deste Hicks, dizendo que havia impedido o que você mencionou. Voilà. Donc, este caso foi inteiramente fabricado. Vou me defender pela honra da minha família e minha, já que não cometi nenhuma infração, exceto uma violação administrativa. Se não conseguir os confrontos que pedi há 2 anos com aqueles que me entregaram, porque até os próprios gendarmes me prenderam de forma suja. Não vou deixar isso passar. Tenho 61 anos sem nada a perder, mas não posso deixar isso passar, especialmente porque as coisas estavam indo tão bem. Aliás, na Espanha tive que vender coisas que são inestimáveis, tão valiosas são. Eles são... Florescendo. Sim, com 5 milhões de toneladas num e 1 milhão em outro, você tem acesso a todos os códigos, o DIB, tudo, todo mundo quer recomprar. Lá vendi o ativo e o passivo e estou processando o governo espanhol por fechamento indevido. Bem, são meus advogados catalães e espanhóis que estão cuidando disso e vou processar, você vai ver, a França pelo fechamento indevido da minha empresa Benestrente. Fui preso em 22 de maio de 2022. Tive que pagar meus funcionários, tinha 27 deles, havia criado 21 empregos até dezembro. Ainda assim, tive que pagar 480 mil euros estando na prisão, sem nada. Eles apreenderam ilegalmente dinheiro da minha empresa de equipamentos, que não tem relação com resíduos. Sou banido de resíduos, mas posso lidar com equipamentos. Uma pessoa que estava enchendo os depósitos depois, eu disse a ele, não estou mais descarregando em Sem Chamas, há outras empresas descarregando e eu não estou mais descarregando. Isso foi em março e abril, eles encheram o local. Bem, não coloquei um único caminhão lá depois de março. Ele também saiu, eles são associados daquela pessoa. Então, para nós dois, já não estávamos mais envolvidos. Pegou fogo em dezembro e então meu nome apareceu. Você viu que há um filme sobre isso, onde falam de Gomorra e tudo mais, e então vai para Marsella e lá criam toda uma fantasia. Pronto. Quem foi preso no caso, quem foi pego? Amigos meus, amigos que conheço há anos, que foram presos ou o que seja, foram indiciados porque encontraram clientes e fizeram faturas completamente legais. São caçadores de negócios, foram indiciados. É isso, então o resto fica por conta dos francistas do Mont Blanc. Eles são protegidos porque lá é sério, limpar a linguagem não é possível. Cometi erros, mas sempre os admiti e paguei por eles. Não há problema. Essa é a história dos caminhões que queimaram. Você tem que ser louco. Pronto, fiz todo tipo de coisa, paguei por outras coisas assim, mas esta aqui não posso pagar por ela. É impossível. De qualquer forma, não vou deixar isso acontecer comigo. E além disso, a senhora juíza teve a coragem de arquivar minha denúncia. Ela removeu, como dizemos em francês claro, a acusação de tráfico internacional de resíduos. Você pode verificar na mídia, eles falam sobre isso. Foi assim que consegui reabrir na Espanha, mas ela ainda fez uma grande jogada. Antes eu havia sido fechado lá por causa de fumalco e crime organizado, porque a senhora Becchiot, a procuradora de Paris que me denunciou em 2013, no caso Roulone, antes estava em Nimes. De um álcool?
Sim, Junalco, ela é uma pessoa muito competente, senão não estaria onde está. Na época, ela estava em Nimes e ela faz comentários sobre mim. Em resumo, que sou um causador de problemas, você entende o que quero dizer. Você é a ovelha negra. É terrível. O que quer que eu faça toda vez? Não me vejo como vítima. Cometi erros, mas como vou atrás de pessoas grandes e poderosas, grandes grupos, eles têm suas conexões com a polícia. Tudo isso... Richard, existe uma máfia do lixo na França? Não existe máfia do lixo, como eu disse, não existe máfia do lixo. Só que como tenho meus próprios aterros, tenho um preço em que posso receber tudo. A qualidade é o que mais importa e o preço logo é esquecido. As pessoas vão escolher você se você cobrar 10, 20 ou 30 euros a menos que os concorrentes. É assim que se chega a esse ponto. Este caso cresceu, entendemos que este caso ainda está em andamento, que você vai lutar para tentar provar sua inocência. Richard, obrigado por participar e por se explicar sobre este caso em andamento. Desejamos-lhe tudo de melhor daqui para frente e esperamos que você consiga provar sua inocência neste assunto. Obrigado, Richard. Certo, até a próxima. Teremos o resto, o epílogo. Pronto, exatamente. Obrigado por nos acompanhar. Mais pessoas estão se juntando, então não se esqueça de se inscrever. Obrigado.